a gente já tem um mercado mapeado, né? Então, com a chegada do Arthur, a gente aprofundou mais, né? A gente aumentou o filtro desse mercado. A gente está atento a todas as posições. O Cruzeiro sempre está atento ao mercado, sempre tem a necessidade de valorizar ainda mais o elenco que está aqui. Então, a gente traçou alguns perfis. A gente não fala de posições porque a gente fala de uma posição e traz outra, e o torcedor às vezes fica, mas falou de um atacante e trouxe um meia. Então, assim, o Cruzeiro sempre atento ao mercado, o Cruzeiro sempre em todas as janelas trabalhou de forma consciente dentro de um planejamento, e nessa próxima janela não vai ser diferente, mas está sendo bem mapeado juntamente com o Arthur. Ele tem uma posição importante nessa janela de transferência, então a gente já conversou, a gente já mapeou. Tá vendo alguns nomes, algumas posições que ele acha importante, e no momento certo a gente vai fazer essa definição. Sim. Sobre o Lautaro, não, tem um equivocado. O Lautaro ele veio até o final do ano, sim, porque a permissão é de 1 ano de empréstimo, já tinha um acordo, ok? Mas não, é porque o site oficial é assim, ele só pode ser emprestado por 1 ano. Então, como ia até o fim do ano, nós não ia pegar um jogador para sair no meio do ano, certo? Fizemos a acordo até lá, e a avaliação técnica da comissão atual é que vai definir a permanência dele ou não. Agora eu só queria dizer ao torcedor e a vocês que longe do problema do Santos é o Lautaro. Se fosse isso aí, era fácil de resolver, né? Assim como não era o Guilherme, que teve muita rejeição, a gente teve que praticamente tirar ele do Santos, né? No ano passado, diversas vezes pediu para jogar, e talvez era um dos principais jogadores nossos em termos de efetividade, de passe para gol e tudo. Então acho que a gente entendo que alguns jogadores, isso em todos os clubes do mundo, alguns jogadores são mais marcados, mas longe de ser o problema do Santos a entrada ou não do Lautaro, porque se ele está entrando é porque está mostrando alguma coisa nos treinos, e longe de ser o problema, que se fosse a gente tiraria ele daqui, como tiramos tantos outros, né? Com muita calma, muita tranquilidade, da melhor maneira possível, para não trazer mais problemas para o Santos, né? Que a gente já tem vários, não adianta eu ficar aqui falando sobre os problemas financeiros do Santos, que a gente já sabe. Então, acho que quando a gente tiver essas avaliações técnicas de qualquer jogador, não só do Lautaro, a gente vai tomar as decisões que tem que ser tomadas, e as atitudes, mais que as decisões, as atitudes. Alexandre, aqui. É o trabalho árduo, evidentemente, é a insistência e é a busca constante da perfeição. Nunca a vamos conseguir, nós sabemos que nunca a vamos conseguir, mas temos que trabalhar diariamente para ter um objetivo. E a nossa exigência diária, aquilo que nós temos enquanto trabalho diário, é exatamente isso. É que cada um de nós se possa exigir e possa buscar a nossa perfeição, que a minha não será igual à sua, será sempre diferente por várias razões. Mas onde nós temos que procurar isso e tentar diariamente conseguir isso. E depois há um aspecto fundamental, que é a inteligência dos jogadores, o compromisso dos jogadores. Porque aquilo que é, e como disse há pouco, no trabalho do mês em que fizemos 6 jogos, certo? 6 jogos, é de facto muito importante que os jogadores possam ser inteligentes para poderem não só desempenharem o plano de jogo, mas também terem a capacidade de se poderem ou perceberem aquilo que são os momentos do jogo. E nós somos uma equipa que tem a capacidade de ter sido muitas vezes vertical, muitas vezes em ataque organizado, a chegar muitas vezes à área contrária, muitas finalizações também, mas perceber também que há momentos que nós temos que nos reagrupar, poder segurar e defender bem a baliza, como fizemos hoje, como fizemos em Barcelona. Portanto, tudo isto é uma conjugação de muita coisa que é muito difícil de pegar apenas e só num aspecto, porque há muitos. Isto é uma coisa muito dinâmica também, e esse dinamismo faz com que hoje aquilo que fizemos, com toda a certeza, para o Goiás pode já não ser suficiente, porque vamos ser desafiados de forma diferente. Obrigado. Essa zona que tá incomodando, já me dá confiança, e aí vambora, a gente só olha pra cima, cara. Vambora. Comunicação lá dentro da gente. O Matheus Pereira é um absurdo de jogador nesse time do Cruzeiro, CJ. Aquele calcanhar é muito futsal, hein? Mas o Matheus Pereira faz o time inteiro do Cruzeiro jogar. E muitas vezes, se você for pegar nas estatísticas, o Matheus Pereira ele não vai ter tantas ações com a bola. Porque quando a bola chega nele, é rápido, o jogo flui, ele não fica prendendo a bola. Ele prende a bola quando precisa atrair um marcador, quando ele quer levar pro drible, mas ele faz o time jogar sem ter que conduzir demais a bola, sem ter que arrastar o jogo. É muito inteligente, ele vê o jogo antes de todo mundo e é importante. O Gerson tá bem, o Christian tá bem, o Caio Jorge tá de volta, pra ter jogadores que consigam acompanhar o que o Matheus Pereira pensa. E na Libertadores ficou muito nítido isso no jogo no Mineirão, na segunda rodada. O Matheus Pereira, ele pensa a jogada, não é que os jogadores do Cruzeiro não conseguem acompanhar por falta de perna, por falta de
de técnica, não conseguem entender o que ele pensa. Às vezes ele dá o passe e a galera nem acompanha a jogada. O Matheus Pereira, se estivesse em São Paulo, se estivesse no Rio, teria uma pressão absurda pra esse cara estar na seleção brasileira. Ele jogando no lugar do Arrascaeta, do Memphis Nossa Depay, inigualável no Corinthians. Você acha que ele já estaria sendo pedido na Celeste? Há muito tempo, CJ, há muito tempo. E acho que ele só não vai, aí não é nem uma questão dele estar jogando no Cruzeiro, acho que é pelo esquema do Ancelotti mesmo, que ele não joga com esse camisa dessa. Não tem esse camisa dessa. Eu levaria pra ter uma característica diferente. A gente fala muito do Paquetá, do Gerson, do Danilo, desses caras em Copa do Mundo, mas o Matheus Pereira é um cara que, sem dúvida nenhuma, desde o ano passado, tem nível pra estar com a camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo. Que volta fantástica do Romero, né, Popó? Diferença absurda. Descansado. Como ele, cara, ele marca muito bem, aí ele dá liberdade pro Gerson jogar bola. E o Gerson, como já vinha num crescimento, acho que agora ele vai crescer muito mais, o Popó. O Gerson vai crescer muito pra cima de você, crescer muito. Porque o que acontece? O Romero, ele dá uma garantia, uma segurança para aquela retaguarda do Cruzeiro, que é impressionante, ele marca muito. E o Romero, nessa segunda passagem do Cruzeiro, ele teve um tempo que ele não tinha na primeira. Ele tá passando a bola muito bem. É isso que eu ia falar. A grande diferença do Romero, gente, além da parte da defesa, da marcação, de ser um baita destruidor de jogadas, um cara que briga muito, atrapalha muito o time adversário, né? São as principais valências do Romero. O Romero, ele se tornou um jogador importantíssimo para fazer esse passe, para construir a jogada lá de trás, para quebrar a linha, para passar do meio campo com liberdade. Cara, o Romero hoje, ele é exatamente aquilo que a gente esperava que o Matheus Henrique pudesse ser no Cruzeiro. O cara que constrói, o cara que faz a diferença com a bola no pé e que ele consegue fazer. Ele tem as duas alternativas, tá? E é isso que é impressionante. Ele pode carregar a bola e criar uma boa condição para jogada aí pro ataque, ou ele pode, numa troca de passes rápido, muito rápido, colocar o Matheus Pereira numa boa posição, o Gerson numa boa posição, abrir para um dos pontas. Então, assim, o Romero hoje ele consegue fazer isso, e é impressionante como ele faz isso com extrema categoria, sabe? É um jogador que, cara, ele cresceu muito, muito daquele Romero que todos conhecemos lá, da primeira passagem do Cruzeiro, né? Na época que ele estava ainda sendo improvisado pelo Inominável na lateral direita, em que ele era muito mais marcante pelos carrinhos dele, pelo jeito argentino de jogar. Cara, hoje ele é um jogador que taticamente, tecnicamente, é importantíssimo pro time em construção de jogada. Então, Romero é um cara que ele não tem substituto no Cruzeiro. Não tem, não vai. É impossível achar um substituto pra ele. Mas na hora que o mercado abrir, o Cruzeiro vai ter que atuar no mercado pra trazer jogadores que consigam cumprir algumas das funções dele, tá? Então, às vezes, precisa ter... Fogo! Se tem uma coisa que a gente sabe é que o Cruzeiro vai se movimentar muito na próxima janela de transferências. Isso já tá nítido, cristalino como a água que sai de uma torneira. O próprio Pedro Júnior, né, já fala abertamente que o Cruzeiro está realmente, né, na busca de reforços e que já começa a olhar o mercado não lá para frente, tá? Já começa de agora, porque sabe que quando começa a olhar antes, sai mais barato. Sempre o Cruzeiro deixa muito essa tendência de olhar mercado quando já está beirando aquele desespero, né? A gente sabe que quando vai na base do desespero pro mercado, naqueles últimos dias ali, sempre o Cruzeiro vai sempre em todas as janelas, faltando uma semana e anuncia às vezes anuncia 2 jogadores. Isso aconteceu em 2025, né? Foi acontecendo aí ao longo dessa temporada, no começo da temporada também. Então, assim, o Cruzeiro, ele vai fazer movimentações bem mais específicas, buscando, né, claro, um potencial, né, explorando aquilo que há de necessidade no elenco. A gente sabe, há lacunas em quase todos os setores, principalmente com os que vão sair. O Cauã Prates vai sair, precisa de uma reposição. O Cruzeiro vai dar a oportunidade para mim da base ou vai atrás de um jogador para poder ser ali a sombra do Kaique? Há também possibilidade do próprio Kaique sair, né, para a Europa. O futebol italiano está desejando, salivando a contratação do lateral esquerdo do Cruzeiro, que vem inclusive com ótimos números novamente. E aí quando a gente olha no meio campo, quando o Romero sai, quem é que atua ali? O Mateuzinho não funcionou. Todo mundo viu isso, né? Na lateral direita é sempre uma incógnita. Fagner segue aí, ocupando um espaço, né? Depois de ser questionado e volta muito bem. Parece que o banco, né? A ausência no time principal fez bem ao lateral experiente, que está atuando bem nessas últimas rodadas. Mas a gente sabe que há possibilidades também no sistema defensivo, né? Cruzeiro hoje olha para a defesa, Cruzeiro olha para o gol, sabe que o Matheus Cunha não é o goleiro da temporada toda, então a gente vai ter que aguardar e esperar, mas com certeza movimentações importantes vão acontecer e é isso que a gente vai ficar de olho aqui, torcedor. Aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o teu like, tamo junto, daqui a pouco a gente volta, grande abraço, valeu!